Boa tarde, os membros da comissão, os membros auditores da comissão, a Procuradoria, os defensores, a Ana, a Paula e o João da Secretaria. Obrigado pela presença de todos. Vamos dar início à sessão de julgamento, instrução e julgamento. Na pauta dos processos de hoje, segundo a comissão, são 5 processos, sendo que 6 processos, sendo que um foi adiado. Então, no total, 5 processos. De preferência, por pedido de preferência, processo número 1237 de 2024. Jogo Associação Atlética Internacional Limeira versus Prata da Casa, Sociedade Anônima de Futebol, Paulista Sub-12, realizado em 3 de novembro de 2024. Relator, Dr. Eduardo Beal da Costa. Vamos falar. Boa tarde a todos. A Procuradoria apresentou denúncia contra a equipe da Prata da Casa, com base no artigo 191, inciso 3º do CBJD. É o relato da denúncia. Consta na súmula da partida do relatório do diretor de jogo que a equipe visitante Prata da Casa, Sociedade Anônima de Futebol, compareceu para a partida com o uniforme, camisa branca com mangas azuis, shorts branco e meiões brancos, sendo sua camisa da mesma cor predominante da equipe da casa, que compareceu para o jogo com camisa branca, com mangas pretas, shorts pretos e meiões pretos. Solicitei a troca da camisa da equipe visitante, mas fui informado pelo diretor da partida que a mesma não tinha disponível outra cor de camisa para ser usada, permanecendo então com a camisa de cor predominante, branca com mangas azuis, para a disputa da partida. Segundo a Procuradoria, essa conduta constitui violação ao artigo 21 do Regulamento Geral de Competições, que assim prefeitura. Quando houver coincidência do uniforme do visitante com o número 1 do mandante, o clube visitante será obrigado a trocá-lo, sob pena do árbitro não realizar a partida e declarar o clube mandante vencedor por WO. Em decorrência dessa infração, foi apresentada a denúncia com base no artigo 91, inciso 3º do CBJD. A Associação a Agremiação Prata da Casa só possui antecedentes no artigo 206. Há uma indicação de apresentação de vídeo que foi trazido aos autos e tem defesa que vai ser feita aqui. É isso, vídeo não, são fotos que indicam a coincidência dos uniformes. Esse é o relatório. Defesa, tem mais alguma coisa para eu vou analisar as suas também. Boa tarde. Se eu não me engano, a Procuradoria juntou um vídeo, que é o vídeo da partida, e a defesa juntou 2 fotos, que são prints do vídeo da Procuradoria. Então, se quiser apresentar suas imagens, como você preferir. A outra qualquer dessa? Qual é o vídeo? Não, o vídeo só para mostrar a dinâmica, porque você também as cores, né? Porque elas são. Você vê essa cor agora. Tem alguma verdade? Não, é só para ver só o caminho para a disposição, para ver que realmente as cores são conflitantes. Porque Então, tudo bem? olha lá, só para ver como está a disposição. Né? Só isso. A Procuradoria, então, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, Vossa Excelência. Boa tarde, vice-presidente, doutor Eduardo Berol, doutor Daniel, doutor Fábio, advogado, doutora Alice, doutora Paula e doutor João. Desculpa. Senhor presidente, o vídeo é só para mostrar que os uniformes das 2 agremiações são conflitantes, né? Só para afastar aqui a questão, que talvez se discuta por que o árbitro iniciou a partida, porque ele queria
a faculdade de não levar a partida adiante, né? E encerrar ali para os dois por ambos jogarem de camisa branca. A agremiação que é visitante, ela tem a obrigação de levar o uniforme, mas na eventualidade da mandante não ter um uniforme compatível com incompatível com o da disputa, ela entrar em campo contra o uniforme, que ela não fez. Então, diante disso, eu peço a punição da agremiação, considerando já a incidência que foi narrada pelo relator. Eu agradeço a palavra, presidente. Obrigado. A defesa, com a palavra. Boa tarde, presidente. Obrigada. Boa tarde, nobre relator. Boa tarde, demais auditores, Paulo, João. Nós gostaríamos de iniciar destacando o conteúdo do parágrafo 2º do artigo 21, que, segundo a Procuradoria, foi violada pelo prado da casa na partida. Abre aspas, quando houver coincidência do uniforme do visitante com o uniforme número 1 do mandante, o clube visitante será obrigado a trocá-lo, sob pena do árbitro não realizar a partida e declarar o clube mandante vencedor por WO. Fecha aspas. O principal objetivo da defesa é demonstrar que não houve prejuízo à partida e que não houve gravidade nos fatos. Então, em primeiro lugar, se nós olharmos a primeira parte do parágrafo 2º, ele destaca que será sancionada a coincidência do uniforme. Como nós todos sabemos, o uniforme ele é composto não só da camisa, que é composta pelo torso, pelas mangas, que podem ser estilizadas, como pelo meião e pelos shorts. Como o próprio relato da denúncia destaca, desses 4 elementos, camisa, torso, né, mangas, shorts e meiões, apenas um deles coincidia. Então, o prata da casa vestia camisa branca com mangas azuis, shorts brancos e meiões brancos. E o mandante vestia uniforme composto por camisa branca, mangas pretas, shorts pretos e meiões pretos. Nós colocamos as imagens, então, ao vídeo juntado pela Procuradoria e ao print juntado pela defesa com destaque dos elementos dos uniformes, é possível verificar que, tanto de longe, então, na primeira imagem, quanto de perto, é possível distinguir facilmente qual jogador é de qual time. Tanto é que não houve gravidade nos fatos que a equipe de arbitragem resolveu prosseguir com a partida. Ela, como o próprio procurador muito bem destacou, haveria a faculdade de interromper a realização da partida e declarar o clube mandante vencedor por WO, mas como foi entendido que não havia gravidade e que os jogadores poderiam se distinguir facilmente e que os jogadores poderiam ser distinguidos na transmissão facilmente, entendeu-se pelo prosseguimento da partida. Então, em resumo da história, não houve qualquer prejuízo, não há gravidade nos fatos. É sempre importante destacar qual que é o contexto do Prata da Casa. O Prata da Casa é um clube criado em março desse ano, é a primeira vez do clube participando nas competições da federação. É um clube que busca seguir à risca todas as determinações da federação, mas como são inúmeros campeonatos e inúmeras regras ditadas pela federação, existe um período de transição, de adaptação, mas, felizmente, o clube é primário específico na violação ao artigo 191. Como o nobre relator destacou, a única ocorrência do Prata da Casa nesse tribunal é pelo artigo 206, então por atraso, verifica-se que é uma situação limítrofe, discutível se houve ou não a coincidência dos uniformes, e também foi ocorrida numa competição sub-12, então com baixa gravidade. Por todos esses motivos, então, a defesa requer tão somente a aplicação de advertência e, caso não seja o entendimento dessa comissão, que seja aplicado o artigo 182 do CBJD, para que possível pena seja reduzida pela metade, uma vez que se trata de competição que agrega exclusivamente atletas não profissionais. Muito obrigada. O relator? Vamos lá, né? Eu, analisando
a questão, não posso deixar de verificar que houve um desrespeito ao regulamento, pois necessariamente deveria haver um outro uniforme. Esse é o ponto. Porém, também é fato que é a primeira temporada dessa equipe do Prata da Casa, é um campeonato sub-12, então, diante disso, pela ofensa efetiva ao artigo 191, já considerando a redução do artigo 182 do CBJD, eu aplico a pena à equipe Prata da Casa de R$ 250. Esse é o relatório. Veja a voto. Senhor Daniel. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, relator, doutor Eduardo Perol, procurador, doutor Marcos, doutor Fábio, advogado, doutora, parabéns pela defesa, doutora Paula, doutor João. Considerando já o que foi brilhantemente relatado e com atenuantes levantados pela defesa, eu acompanho o relator no voto e na pena. Como foi aqui já exposto pelo relator, eu, analisando aqui também os argumentos da defesa, eu vou acompanhar o voto do relator. Então, por unanimidade, pela multa de R$ 250, com penalidade à equipe Prata da Casa. Processo 12.1275/2024, jogo São Paulo Futebol Clube versus Sport Clube Corinthians Paulista. Paulista Feminina Amador, realizado em 3 de novembro de 2024, relator doutor Daniel de Abreu Matias Branco. Obrigado, senhor presidente. A Procuradoria oferece denúncia em face de Jefferson Luiz de Oliveira Cruz por suposta infração ao artigo 258 do CBJD. Era o gandula da partida, portanto, da equipe mandante São Paulo. Segundo verifica-se na súmula, o gandula do jogo, o senhor Jefferson Luiz de Oliveira Cruz, foi expulso no intervalo da partida por não cumprir com a sua função de forma adequada, conforme a súmula dá exatamente nesses termos. O árbitro informa que o gandula Sr. Jefferson Luiz de Oliveira Cruz foi expulso no intervalo da partida por não cumprir com sua função de forma adequada. Portanto, segundo a Procuradoria, teria causado infração ao artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, não tipificada pelas demais regras deste Código. Este é o relatório, senhor presidente. Não há defesa por escrito juntada aos autos. E eu processo uma alguma Procuradoria para aprovar? Obrigado, senhor presidente. Não é da minha lavação da denúncia, mas eu estou perguntando para o Rodrigo. Eu sei que vai haver alguma discussão no sentido de que não foi mencionado efetivamente o que o Gandula disse, ou o que ele fez, mas eu entendo que não há essa especificidade na medida em que o árbitro, enquanto autoridade do gramado, se ele nota que houve qualquer tipo de inconsistência, a função dele é efetivamente aplicar a punição que ele acha devida. Nessas circunstâncias, não teria sido ocorrido com o jogador, mas sim com o Gandula, cuja ocupação dele é repor a bola em jogo. Imagina-se que qualquer coisa dentro da atividade eclesiástica não foi cumprida, então eu acho que não tinha dado nenhum. Obrigado pela palavra. Muito obrigado, presidente. Primeiramente, boa tarde a todos, novamente. Bom, a súmula traz que o Gandula ele foi expulso, né, por não cumprir a sua função de forma adequada, né, assim como todo que o procurador, doutor Marcos, trouxe, realmente é o que
chama a atenção da defesa de primeira, né? Assim que a gente lê. Por quê? É totalmente, a descrição é totalmente subjetiva. E a partir do momento que a gente lê e precisa pensar que possivelmente, o que poderia ter acontecido, já é algo que é subjetivo e não nos dá certeza do que realmente aconteceu, né? Partindo do geral do pressuposto que ele não cumpriu sua função, o que seria cumprir a função de forma adequada? Para, para mim, pode ser ali repor a bola, assim como o Dr. Marcos, mas o que pode ser essa função adequada para o árbitro? É o que? Ele tem que ser mais rápido, ele tem que correr, jogar com as duas mãos, então é algo subjetivo e ele deveria aqui colocar. Né? Mikael dos 13 ter sido expulso somente no intervalo, né? Então é algo que ele deve ter feito, mas que não era tão gravoso para não ser expulso na hora, no momento que se tivesse estar dando a partida, por exemplo, ele seria expulso na hora. Mas por que ele foi expulso no intervalo? Então é estranho. Então, por esse motivo, a defesa pleiteia primeiramente a absolução, já entendendo que houve ali essa expulsão, né? Mas caso seja entendido de forma divergente, pela primariedade do Gandula, a defesa pleiteia a aplicação da pena mínima convertida em advertência. E também, subsidiariamente, ou melhor, subsidiariamente a pena mínima convertida em advertência e a aplicação do 8.2, né, visto que a competição é amadora. É defesa. Vamos ao voto, senhor? Parabéns à defesa pelas alegações. E eu tenho que concordar que essa falta de especificidade nos gera a dúvida do que realmente possa ter causado uma eventual dosimetria da perda. Que algo ele causou, senão também o árbitro não teria o expulsado porque não gostou do tom dos olhos do Gandula, por exemplo. Ele não especificou, né? Foi expulso por não cumprir sua função de forma adequada. Então, pela presunção de veracidade relativa da súmula, dentro da discricionalidade que possui, né, o árbitro para se conduzir uma partida, eu entendo que alguma infração ele causou ao 258. Mas pela essa comentada falta de especificidade, eu o condeno pela pena mínima de 15 dias, uma vez que ele não se enquadra como suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, então a suspensão seria por dias, não por partidas, e assim como pela primariedade, justamente não ter antecedentes, nos termos do parágrafo 1º, eu converto em advertência, uma vez que, ao meu entender, deve ter sido uma infração de pequena gravidade, uma vez que não foi relatado. É o meu voto, senhor presidente. Ok. Senhor Eduardo. Acompanho. Bem, o artigo 258 é assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, não tipificada pelas demais regras desse código. Ele deixa claro que são condutas que não é tipificada pelas demais regras desse código. Mas essas condutas, elas têm que ser especificadas, elas têm que ser declaradas. Quais são essas condutas? Como bem disse a defesa, nós temos que analisar. Ou fica no caráter objetivo ou no caráter subjetivo. Então, nós temos que analisar qual é a conduta. De forma vaga, como foi descrito aqui, foi expulso no intervalo da partida por não cumprir uma função de forma adequada. Que função que é essa? A critério do juiz. Então, não precisava nem pôr julgamento aqui. No meu entender, nem precisava de julgamento nessa comissão. Era só o que nós estamos fazendo aqui para julgar, no meu entendimento. E por esse fato, não está descrita a conduta da partida, a conduta do Gandula, eu vou votar pela absolvição por uma falha da denúncia aqui, que também da denúncia e principalmente do relatório do árbitro.
lamentavelmente, ter feito colocado na súmula uma expulsão com essa justificativa. Então, eu voto pela absolvição. Então, são, por maioria, advertência, entendeu? Para o Gandula. Jefferson Luiz Oliveira Cruz. Deixa eu ver aqui agora qual. Processo 1236/2024. Trata da Casa Sociedade Anônima de Futebol e Associação Atlética Internacional Mineira. Sub-11, jogo realizado em 3 de novembro de 2024. Relator, Dr. Eduardo Berol da Costa. Vamos lá. Denúncia contra o senhor Márcio José Jorge, da equipe da Internacional de Mineiro. Foi apresentada a denúncia com base no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. Relato do árbitro. Após ser advertido com o cartão amarelo, proferiu as seguintes palavras: vai tomar no seu cu. Consta da súmula que o massagista Márcio José Jorge, após ser advertido, proferiu o palavrão acima já relatado. Diante disso, foi apresentada a denúncia com base no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. O senhor Márcio José não possui antecedentes, não há defesa escrita. Apanhando desse mal aqui. O relatório do árbitro. Não foi apresentada defesa escrita em seu relatório. Alguma. Doutor? Presidente, obrigado. A conduta dele está bem narrada aqui, o árbitro concorda, o que ele disse, eu não vou repetir, isso foi da doutora Paula. Mas configura grosseria, é ofensiva e acho que viola aqui o parágrafo 2º do artigo, que é de respeito ao arbitragem. Então, artigo chegando nisso. Obrigado, presidente. Realmente, a conduta, ela é reprovável, porém, entendo não ser gravosa. Né? Aqui as palavras proferidas vieram mais um tom de desabafo, né, uma exclamação mais desrespeitosa, porém, nada tão grave, né? Nada que já não tenha sido banalizado, né, no ambiente do futebol. Né? O que me chama a atenção é que tanto ele quanto o preparador físico, eles foram, aos 25 minutos do primeiro tempo, advertidos com cartão amarelo por discordar das decisões da arbitragem com gestos e palavras. Também é algo bem subjetivo, né? Não falo que palavras e tal, né? Mas aí entendo que possa ter sido alguma coisa que gerou essa indignação. Também o pleito da defesa pela primariedade, a aplicação da pena mínima é convertida em advertência, se não considerando também o artigo 8.2 do Código é a defesa. Ok. Relator, por voto? Então, vamos lá. Considerando a primariedade também, pelo fato de que alguns xingamentos, algumas ofensas, não têm o condão de causar um constrangimento que inicialmente pode demonstrar, eu aplico a pena de 2 partidas com a redução do artigo 182. No final, uma partida, então, para o senhor Márcio José Jorge, da equipe internacional. Doutor Daniel. Acompanhando o relator, senhor presidente. Eu vou acompanhar o voto do relator pelo fato que esse não é o papel do massagista. Como sempre, nós temos aqui, estamos sempre relatando, expondo aqui em nosso julgamento. Então, por unanimidade, uma partida dá para o benefício para Márcio José Jorge, da Agremiação Associação Atlética Internacional. Processo 1238/2024.
Guarani Futebol Clube versus Associação Academia Real Futebol Clube. Paulista Sub-12. Jogo realizado 3 de novembro de 2024. Relator, Dr. Daniel de Abreu Matias Bueno. Obrigado, senhor presidente. É denunciada a agremiação Guarani, mandante na partida, por infração ao artigo 191, inciso 3, CBJD, acumulado com o artigo 10, inciso 2 do Regulamento Geral das Competições, uma vez que consta na súmula da referida partida que durante a execução do hino nacional não existia bandeira brasileira nas dependências do campo. Assim foi relatado na súmula, assim transcreve a denúncia, pedindo a condenação da agremiação do Guarani por infração, então, ao artigo 191, inciso 3, do CBJD, acumulado com o artigo 10 do Regulamento Específico de Competições, que compete ao clube detentor do mando de campo providenciar a bandeira nacional do Brasil, bem como a execução do hino nacional e música tema do futebol paulista para exibição da partida. Esse relatório não há defesa juntada aos autos, presidente. Procuradoria. Presidente, a súmula fala por si só, a denúncia também, então eu ratifico o senhor da denúncia, só observando, conforme o Luciano que eu disse, não violação do regulamento, merece a apenação. A defesa, topa lá. Não tem do Guarani? Tem que não tem? Tem. Olha, então, perdão. Então, só relator para leitura da defesa após o voto. Basicamente, a defesa apresentada alega que a partida transcorreu em plena normalidade, embora tenha sido apontada a ausência da bandeira. E que, então, né, embora a ausência da bandeira não tenha gerado qualquer prejuízo à partida. É esse o resumo da denúncia, que é bem resumida, no caso, pedindo absolvição ou aplicação da pena mínima. É essa a defesa bem sucinta juntada aos autos. A voto? Senhor presidente, há uma reiterada infração da agremiação, especificamente ao artigo 191, inciso 3 do CBJD, conforme extensa ficha disciplinar juntada aos autos. Onde, em que pese ser um campeonato de menores, sub-12, o mando é no centro de treinamento da própria agremiação, né? Então, assim, ela conhece o regulamento, é uma agremiação tradicional, que não tem qualquer justificativa, e assim não foi juntado aos autos pela defesa, para descumprir o simples é ter uma bandeira nacional hasteada no momento do hino nacional. Então, em virtude disso, já considerando os atenuantes, competição de menores, e ao mesmo tempo os agravantes da reincidência, eu aplico a multa de 800, e condeno a agremiação por infração ao 191, inciso 3º, e aplico a multa de R$800, sem redução do 182, em que pese seja uma competição de amadores, em virtude da reincidência, quanto mais informada pela ficha disciplinar. É como eu voto. Eduardo? Eu concordo com a aplicação da pena, porém, no valor, eu aplicaria já com a redução, né? Ficaria até uma multa até um pouco maior, mas com a redução do 182, a multa de R$500. Esse seria o voto nesse caso. Analisando o caso aqui em apreço, eu acompanho o voto do relator na íntegra. Observa-se aqui uma vasta ficha disciplinar. A equipe infratora é uma equipe de tradição,
como bem disse o relator, a maioria dessas multas, a gente percebe que está tendo multa da parte mandante da equipe. Então, eu vou acompanhar o voto do relator, por maioria, R$ 800 de multa sem benefício. Processo 1240 de 2024, Red Bull Bragantino Futebol versus Finda Futebol Clube Militar, Paulista Sub-12, jogo realizado em 3 de novembro de 2024. Auditor, doutor Eduardo Biela da Costa. Vamos lá, último processo do dia. Foi apresentada a denúncia contra o senhor Rafael Faustino da Conceição, com base no artigo 243F, parágrafo 1º do CDJD. Relato do árbitro. Informo que depois do término da partida, enquanto a equipe de arbitragem se dirigia ao vestiário, o atleta número 3, Enzo Bob Montealbano, da equipe Pinda Futebol Clube, apontou o dedo em risco para a arbitragem. Trata-se do campeonato sub-12, né? Sub-12. E falou as seguintes palavras: você está vendo o que você fez aí hoje, né? Um roubo. E começou a criar tumulto na entrada dos vestiários, também com os atletas da equipe adversária. O atleta foi orientado para entrar no seu vestiário e não falar com a arbitragem, o árbitro da partida. Nesse momento, o senhor Rafael Faustino da Conceição, designado como massagista da equipe do Pinda Futebol Clube, se envolveu, aumentando o tumulto e ofendendo a equipe de arbitragem com as seguintes palavras: você não tem que falar com o meu atleta, seu safado ladrão. Diante disso, foi apresentada a denúncia pela Procuradoria com base no artigo 243F do CPJD. O senhor Rafael Faustino não possui antecedentes. Creio que não há defesa escrita. Este é o relatório. A defesa, alguma comentário? Obrigado, senhor presidente. Na verdade, essa situação toda narrada aí decorreu de uma atitude de uma criança, né? Que foi fazer afronta ao árbitro. Não há nenhum dispositivo no CBJD que eu pude apurar aqui, onde eu pudesse, até porque é menor, não há como também apenar a agremiação em decorrência dessa situação, porque é uma atitude dela. Então, só consegui denunciar aqui o massagista. E quando ele diz que chama o juiz de safado e ladrão, eu acho que ele se enquadra confortavelmente na disposição do artigo 243, por isso eu denunciou e peço a condenação de prazo representante. Muito obrigado pela palavra. A defesa? Obrigado, presidente. O senhor Rafael foi denunciado como no 243F, né, como ofensa a honra, por ter proferido essas palavras aqui pela a equipe de arbitragem, né, e as palavras aqui teve ele chamou de safado, ladrão, né? Porém, eu entendo que aqui, primeiramente, não seria um caso do 243F. Eu acho que a conduta é improvável, né? É um desrespeito. Porém, as palavras aqui proferidas, elas não têm o potencial, né, lesivo de ofender a honra do árbitro. Por quê? Quando a gente pensa, né, acho que a primeira coisa que está relacionado quando você vai reclamar de um árbitro é você falar que o árbitro é ladrão, né? É um termo que está banalizado, né? Então, acredito que a real intenção não seria a ofensa a um, e acho que muito raramente o árbitro foi para casa pensando, puxa, eu sou um ladrão, ficou ofendido ali a esse ponto, né, de ter a honra ofendida. Mas mais do que isso, o próprio árbitro que redigiu a súmula, ele coloca que as ofensas, né, aqui ele coloca ofendendo a equipe de arbitragem, ou seja, ele dá um direcionamento que não foi ele passa a ideia de que não foi direcionado a ele em si, né, foi a toda a equipe de arbitragem. Então, mas entendo que o 243F seria algo totalmente direcionado para uma pessoa, não para a equipe de arbitragem inteira, né? Então, dessa forma, eu peço a desclassificação do 243F para o 258,
né, entendendo aqui pela primariedade, né, deixa eu só explicar aqui a de antecedente. É primário? Alguém sabe? Pela primariedade, pleiteio a aplicação da pena mínima com a possível conversão em advertência. Se não, também a consideração do 8 bis. Relator? Vamos lá. Com relação a esse caso, a aplicação praticamente será idêntica, né? Porém, eu entendo também que não houve a tentativa de ofensa à honra, né? Os argumentos da defesa vão de encontro ao que eu entendi. Então, eu acolho a desclassificação do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, porém, eu aplico a pena de 4 partidas, que equivale do 4-3, com a redução vai para 2 partidas, por conta de ser um campeonato sub-12, ele ser um massagista e não ter que se imiscuir numa questão de arbitragem que envolvia um ato, né, lamentável e reprovável de um jogador com relação à equipe de arbitragem. Então, esse é o voto. Desclassificação para qual? 258, parágrafo 2º, inciso 2. Senhor presidente, eu confesso que as palavras, né, são um pouco ofensivas, de dar algum safado, padrão. Mas, justamente o relato do árbitro, né, fala da ofensa genérica, né, a equipe de arbitragem, não fala ofendendo a mim, né, ele mesmo não qualifica assim, né. E considerando realmente não haver antecedentes do massagista, embora seja reprovável, né, ele deveria ter conduzido, sim, o seu atleta ao vestiário e não ainda tumultuado, mas, então, no frigir dos ovos, eu acompanho o relator na desqualificação e na pena aplicada de 4 partidas, com redução para 2 partidas pelo 8-2. É o meu voto, senhor presidente. Em outros casos, eu tenho esse entendimento da desclassificação. Mas no caso em tela, veja bem, no contexto da partida, o jogo em andamento, na emoção, no calor do jogo, quando o árbitro, o técnico, o jogador desabafa e usa essa expressão, eu até entendo que ele não tem controle de ofender a outra. Mas a partida já tinha acabado. Os fatos se deram no vestiário, fora do contexto já da partida, da emoção. Então, o meu entendimento é que o massagista, ele sim, ele infringiu as normas do artigo 243F, parágrafo 1º. Então, estava fora do contexto da partida. E não podemos esquecer ainda que olha o que está sendo servido de exemplo nessa equipe. Um outro atleta, do sub-12, o Denerice, na verdade, falou: você está vendo o que você fez aí hoje, um gol, e começou a criar o tumor. Olha o que está se plantando na equipe, na molecada dos jovens dessa equipe. Então, eu não acompanho o voto do relator, então, por maioria, fica pela desclassificação do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, 2 partidas com benefício. Você só não acompanhou. Não, meu voto é por 243 243 4 partidas. 243 foi terrível. Não, e a multa de De 100 a 100. pelo fato de se tratar ainda de, pelo exemplo que está dando aqui, de R$500. Com benefício. Com benefício. Com benefício, Aí não poderia ser sem inconveniência. Porque aí se der 200 mil, a massa de 100 mil. É 50 mil.
Acabou. Encerramos a sessão desse dia. Até a próxima.